Hoje vamos falar sobre uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de sabedoria, cheia de fé, cheia de graça, cheia de poder. E vamos falar também que uma pessoa pode estar cheia de inveja, cheia de ira, cheia de confusão, cheia de lepra. Vamos usar o texto de Lucas. Lucas, ele escreveu 2 livros no Novo Testamento. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e ele escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. É o único escritor gentio que nós temos na Bíblia. Foi um escritor muito importante. Foi amigo de Paulo, companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Paulo o chama de o médico amado em sua carta aos Colossenses. Na sua segunda carta a Timóteo, no último capítulo, Paulo diz que Lucas estava com ele. Só Lucas está comigo, escreveu Paulo. Nos seus últimos dias, Paulo teve a assistência, a companhia deste escritor extraordinário. Lucas usa 2 verbos e um adjetivo para falar de uma pessoa cheia do Espírito Santo ou cheia de inveja, cheia de lepra. Então ele usa o verbo plerou, ele usa o verbo pleto e ele usa o adjetivo pleres. O verbo plerou tem, além da ideia de estar cheio, ser cheio, ficar cheio, tem a ideia de cumprir, realizar a promessa, a palavra, o tempo. E o verbo pleto tem a ideia, então, de estar cheio, ter alguma coisa na sua plenitude. E temos também o adjetivo pleres, que tem esta ideia de estar cheio de. O verbo plerou, no sentido de cumprir-se a palavra, realizar-se aquilo que foi prometido, cumprir a promessa de Deus. Nós temos Lucas fazendo uso deste verbo quando Jesus foi a Nazaré e pegou o livro do profeta Isaías e disse: hoje se cumpriu esta escritura. Então nós temos esse verbo plerou ali. Nós encontramos Lucas fazendo uso também deste verbo nos sermões de Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 3. E nós encontramos Lucas mostrando Paulo pregando e dizendo que o que aconteceu com Jesus foi para que se cumprisse a palavra do Senhor, lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Então nós temos o uso deste verbo plerou no sentido de realizar a palavra, a promessa, a profecia do Antigo Testamento na vida de Jesus, tanto por parte de Jesus, por parte de Pedro, o apóstolo Pedro, como por parte do apóstolo Paulo, então, de acordo com o texto de Lucas. Mas este verbo é usado também no sentido de estar cheio, ficar cheio. O apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, mostra que a presença de Deus enche a nossa vida de alegria. Ele está citando o Salmo 16 como um salmo messiânico, cuja realização ocorre na vida de Jesus. Então ele diz que a presença de Deus enche, plerou o nosso coração, a nossa vida de alegria. Pedro usa também no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, de acordo com Lucas, que Satanás encheu o coração de Ananias de mentira para que ele mentisse contra o Espírito Santo de Deus. Então, um sentido negativo, mas a mesma ideia de estar cheio,
ser cheio, ficar cheio de alguma coisa. Podemos ficar cheios da presença de Deus, da alegria do Senhor, ou cheio de mentira por causa da obra de Satanás. De acordo com Lucas, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, os apóstolos, a igreja primitiva, havia enchido Jerusalém do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, de que Jesus era o Salvador de Israel. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, Lucas diz que a igreja de Cristo, os discípulos de Jesus, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, apesar das perseguições, dos problemas, das incompreensões, das atitudes hostis dos inimigos ou dos inimigos de Cristo Jesus e de sua igreja aqui na terra. O outro verbo que Lucas usa, que vale a pena destacar, que tem a ideia de estar cheio, ficar cheio, ser cheio, é o verbo pleto. É interessante observar que no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, este verbo é usado para dizer que João Batista seria cheio do Espírito Santo, para dizer que a mãe de João Batista, Isabel, estava cheia do Espírito Santo, e para dizer que o pai de João Batista, Zacarias, estava cheio do Espírito Santo. Uma família cheia do Espírito Santo. É o verbo pleto que Lucas usa. Veja bem que Lucas usa este verbo pleto, o verbo plerou e o adjetivo pleres, todos com a ideia de estar cheio de, mais do que todos os outros escritores do Novo Testamento. Todos os outros escritores juntos não fizeram uso deste adjetivo e destes verbos mais do que Lucas. É impressionante como ele gosta de usar estes verbos, este adjetivo. Lucas, usando esse verbo pleto no livro de Atos dos Apóstolos, diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo, pleto. Diz que o apóstolo Paulo também estava cheio do Espírito Santo. E diz que a igreja de Jesus estava cheia do Espírito Santo no primeiro século. Que ensino notável por parte de Lucas, como ele vai registrando este fato tão importante para as nossas vidas hoje, que queremos saber como os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Jesus viviam e como a igreja do Senhor Jesus Cristo vivia. Lucas também usa este verbo, pleto, para mostrar como os inimigos de Jesus, os inimigos da igreja de Jesus, estavam cheios de coisas ruins, negativas. Na cidade de Nazaré, quando Jesus entrou, e quando ele leu o texto das Escrituras de Isaías, Lucas diz que os ouvintes ficaram cheios de ódio, de ira, de furor. Ele diz que quando Jesus curou uma pessoa que tinha uma mão aleijada na sinagoga no dia de sábado, que as pessoas que viram aquele milagre, ao invés de ficarem cheias de alegria, ficaram cheias de ódio, de inveja, de furor contra Jesus. Lucas diz, em Atos capítulo 19, que a cidade de Éfeso ficou cheia de confusão por causa daquilo que Paulo estava pregando, que o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador e não a deusa Diana. Então nós encontramos Lucas fazendo uso deste verbo para descrever essas pessoas que não estavam cheias de luz, de Deus, do Espírito Santo. O adjetivo pleres que Lucas usa, vamos destacar
algumas passagens no texto de Lucas para mostrar o uso que ele faz deste adjetivo pleres, que significa estar cheio de. Ele diz, por exemplo, que um leproso, no livro de Lucas, no capítulo 5, chegou perto de Jesus, cheio de lepra, e pediu e suplicou que Jesus o curasse. E diz-nos o texto bíblico que Jesus o curou, o limpou de toda a sua lepra. Nós encontramos Lucas dizendo que os apóstolos precisavam de diáconos, de líderes na igreja para ajudarem a promover a paz na igreja, e que estes líderes que iriam auxiliar os apóstolos precisavam ser pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria, de acordo com Atos capítulo 6, versículo 3. Precisavam ser pessoas cheias de fé e do Espírito Santo, de acordo com capítulo 6 de Atos, versículo 5. Precisavam ser pessoas cheias de graça e de poder, de acordo com Atos, capítulo 6, versículo 8. Lucas mostra como Estevão era uma dessas pessoas, cheia de fé, cheia do Espírito Santo, cheia de graça, cheia de poder. Antes de Estevão morrer, Estevão estava cheio do Espírito Santo e viu o Senhor Jesus Cristo à destra do Pai, os céus abertos. Que registro fantástico, que nota maravilhosa. Lucas diz no capítulo 9, usando este adjetivo, pleres, que Tabita era uma crente, cheia de boas obras. Ele diz no capítulo 13 que Barnabé era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele mostra também, usando este adjetivo, pleres, que Elimas era um homem cheio de malícia, de maldade, de engano. E ele mostra também, usando este adjetivo, pleres, que a cidade de Éfeso estava cheia de furor, cheia de ira, cheia de maldade. Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, eu gostaria de encorajar você a buscar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de fé, cheia de sabedoria, cheia de graça, não cheia de ira, não cheia de trevas, não cheia de maldade. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo nos ensina que nós podemos ter o fruto do Espírito Santo. Para termos o fruto do Espírito Santo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreveu: não vos encheis de vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que você e eu possamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo, para que nós possamos ter o fruto do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, mansidão, domínio próprio. Ah, meu querido amigo, que nós possamos ter uma vida assim, cheia do Espírito Santo e cheia destes frutos do Espírito Santo, porque assim é que nós seremos felizes e faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.